Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 2, Caxias 1, que acaba de acontecer no Estádio Centenário. Sim, um jogo em que o Grêmio começa a encaminhar a sua passagem para a final do Campeonato Gaúcho. E eu já vou falar sobre tudo isso, mas antes eu peço aquela tua ajuda para tu continuar torcendo pelo JB na KTO. Sim, eu fiz uma aposta ao vivo no debate raiz e que eu botei: Grêmio vence em Caxias e Internacional também vence em Caxias. Fiz uma combinada, botei 10 para tirar 35. Então, pô, eu sei que tu é gremista, que tu não quer que o Inter se dê bem, mas pelo menos me ajuda a ganhar um troquinho lá na KTO, porque o sueco, ultimamente a relação tem sido abusiva com o sueco e só ele tem ganhado de mim. Mas a KTO é assim, é pra gente brincar, pra se divertir, pra tratar como entretenimento. Às vezes tu vai ganhar, às vezes tu vai perder, e é assim que funciona. Mas eu fiz essa combinada, tu também pode fazer a tua, tu também pode ir lá na KTO pra brincar e te divertir. Se for, usa meu código JBFilho e ganha uma bonificação, um mimo, um presente que eu, JB, tô dando lá pra galera brincar e se divertir na KTO. Não tem aplicativo, é site mais fácil ainda, e JBFilho é o código pra tu tirar bem, então me ajuda aí a dar certo essa aposta aí, beleza? Gente, o Grêmio consegue uma vantagem na arena, o Caxias, empate é do Grêmio, o Caxias agora teria que vencer por um gol de diferença para passar para a final. Vamos combinar? A tendência é que na final, ou no jogo de semifinal, segunda partida, o Grêmio conquiste a vaga e aí tudo indica que nós teremos Clássico Grenal, pelo menos o Grêmio garantir a sua vaga. Beleza, esse é o primeiro ponto. Entre os pontos positivos do jogo, eu sempre gosto de tratar sobre jogadores pontualmente, tá o Diego Costa. O Diego Costa fez a melhor atuação com a camisa gremista, foi o protagonista, foi o centro das atenções. E vamos lá, o Diego Costa tem 3 gols com a camisa do Grêmio. 3 jogos e 3 gols. Não dá pra nem começar a discutir se ele é artilheiro ou não. O cara é artilheiro. Ah, mas esse foi de pênalti. Foi ele que sofreu o pênalti. Mais do que isso, todo o jogo convergia para o Diego Costa. Isso até a gente vai falar mais pra frente, ofuscou um pouco os pontas. Mas vendo pelo lado positivo, as jogadas do Grêmio tinham ele como protagonista. E não é um cara que tá pesado, não é um centroavante que tá velho, não tem mobilidade. Não, ele tem mobilidade. Ele até, no lance que mais se... A gente sempre disse, ó, se a bola chegar, ele vai guardar porque ele sabe finalizar. Mas tem um lance que até o Mike, que lança ele na lateral, ele ganha do zagueiro, ele tem muito mais vigor físico, ele até joga com as coxas de fora, né? Ele arremanga aquele calção e aí mostra o seguinte, ó, em forma esse cara tá. E ele ganha na velocidade, chega na cara do goleiro e aí ele finaliza mal. Ou seja, ele fisicamente, que era a dúvida, mostra que tá super bem. O grande problema foi, de fato, acabar a finalização, que a gente sabe que nunca vai ser um problema para ele. Mas enfim, ele foi protagonista, ele fez pivô, ele foi o melhor em campo, fazendo gol, cavando pênalti e tudo mais. Não tem como não olhar e não começar por esta situação. O outro gol gremista foi marcado pelo Cristaldo. E aí eu quero colocar o seguinte, olha só, o Cristaldo para mim tá claro. Eu não tenho mais absolutamente nenhuma dúvida sobre todo o contexto dele. O Cristaldo para mim é no mínimo um meio atacante. Eu diria que ele é um segundo atacante gremista. Que ele é aquele cara que vai jogar atrás do goleiro. E aí, de novo, ele tem destaque porque o Renato pede para ele, olha, eu preciso que tu chegue na área. Eu preciso que tu seja agudo. Eu preciso que tu seja aquele jogador protagonista. Pois é, o Renato pediu e levou. Ele foi protagonista, ele foi agudo, ele chegou na área, tanto que ele faz o gol. Seja primeiro finalizando, o goleiro defende, aí ele vem, pega primeiro com a cabeça, depois com o pé e mete pro fundo da rede. Então o Cristaldo tem esta, vamos dizer assim, naquele pódio que eu sempre falo, Diego Costa, Cristaldo, e ele tem esse segundo lugar porque de fato foi protagonista. Ah, mas JB, tu é um crítico do Cristaldo? Não necessariamente, cara. Quando o Cristaldo tava mal, eu critiquei. Quando o Cristaldo agora vira protagonista e tá fazendo o que o Renato quer, o que ele espera dele, até jogando mais adiantado, a gente vai falar bem. E não fui eu que critiquei o Cristaldo. O Renato tava tirando ele em todas as outras partidas. E o Renato sacou ele do Grenal, e o Renato deixou ele de fora de alguns jogos. E agora o próprio Renato disse, olha, eu quero que ele seja mais agudo e entre na área. Se ele tá sendo mais agudo, tá entrando na área, tá sendo um meio atacante, já que pra mim ele não é um camisa 10 clássico argentino, um articulador de jogadas, todas as jogadas passam por ele, eu não vejo essa característica dele, embora respeite se você pensa diferente. Ele fez isso e o Renato gostou e elogiou e, na verdade, botou o cara em campo de novo, né?
Eu gostei do Mike, tá? Pra ser sincero, recentemente quando ele estreou, eu disse, olha, eu não vi nada demais. Vamos lá, a gente vai ter que adaptar as expectativas com o Mike aqui. Ele não é aquele lateral e não parece que vai ser, porque tá tem seus 24, 25 também, né? Ele não vai agora, tem tempo, tem futebol e tal, mas não imagino que ele seja, na vida, um lateral, cruzador, um lateral, que seja aquele cara que faça, sabe, jogadas pela linha de fundo. Mas ele, olha, foi um ótimo ali, zagueiro, defensor, vamos usar esse termo. Muito bom defensor, protegeu bem o seu setor e era o cara que saía e ia combinando jogadas. Ele estava todo o tempo combinando jogadas. Bom, ele pode ser esse cara útil. E numa dessas, num passe longo, serve o Diego Costa e pode até acabar saindo gol ali por essa situação dele. Então o Mike, por justiça na minha visão, por uma atuação boa defensivamente e um cara que vai fazer a continuidade do jogo pelo lado esquerdo, combinando passes na esquerda, ele também merece o nosso pódio por aqui. Precisamos falar da dupla Jeromel e Kahneman. Foi o primeiro jogo do Kahneman fora de casa nesse Campeonato Gaúcho. E partidaça. Eu me sinto na liberdade de vir aqui conversar com vocês e dizer, olha, lembra o que eu sempre falei? O problema do Grêmio não é os zagueiros, ou não são os zagueiros. Não é na zaga, é no sistema como um todo, que não é protegido. Tinha um buraco entre os volantes e os dois zagueiros. E aí quando tu consegue melhorar essa situação, obviamente que tu evolui. E o Jeromel faz mais uma grande partida. Inclusive a falta do gol do Caxias para mim não foi falta. Tá? O Jeromel mal encosta no cara. E o Jeromel faz uma atuação sólida, segura. Primeiro jogo fora de casa. Cara, o Jeromel, se for um jogo por semana, vai render. Né? Eu creio nisso. Claro que em algum momento, ele deve ficar de fora. Mas eu ainda acho que dá pra espremer um pouquinho mais de suco até o final do ano com o Jeromel. Posso morder minha língua, numa idade que ele tá um semestre pro outro faz muita diferença, mas eu ainda vejo, né, diante do Rodrigo Eli não conseguir até o momento ser o que se espera, eu insisto com o Rodrigo Eli, não acho que ele é um tão mau jogador assim como já foi apregoado em algumas outras vezes, porque ele não tá fazendo por merecer ser elogiado, mas de fato, eu quero aqui pontuar o seguinte, olha, o Jeromel hoje, ele e o Kahneman são o melhor que tem e ele foi super bem. Bom, gente, deixa eu falar aqui sobre um cara que foi meio a meio, goleiro Kaique. Goleiro Kaique, ele faz defesas maravilhosas no primeiro tempo. Mas JB teve uma que ele espalmou, sim, ele deu uma manchete de propósito. Tem outra que a bola ia pra fora, sim, ele teve que ir lá, ele tem, sabe, teve uma que a bola, o cara era um cabeceio, né? E ele pega e espalma a bola e ia pra fora, ele nem precisava. Ele não tem essa noção, ele tem que defender, ele tem que tirar de perto do gol. E ele fez isso. Mas é inegável, não tem como negar que ele erra e erra feio no gol gremista. E não, pra mim o gol não foi irregular, o gol foi irregular, o cara pula na frente dele, o cara o cara pula na frente dele, o cara tava impedido, mas ele não impede o Kaique de pular. Quem atrapalha o Kaique foi o Jeromel, os dois jogadores do Caxias nem fizeram uma pressão. Se tu olhar pelo ângulo de trás, pela câmera que tá ali no gol, tu vai ver que os caras estão distantes da bola. Então assim, ele tava impedido, ele até salta na bola, mas ele não interfere na jogada, ele não toca na bola e ele não atrapalha o goleiro Kaique de pular. Então, pra mim, gol legal, acertou a arbitragem, eu não vou criticar o árbitro por isso, diga-se de passagem. Então, o Kaique pra mim fica num 50-50. Tem coisas positivas, mas também tem coisas bastante negativas sobre ele. Bom, eu quero falar aqui sobre alguns pontos que não foram bacanas também, tá? Por exemplo, o PP, bastante apagado. O PP é um cara que não tá conseguindo, eu não entendo por que eu sou tão apaixonado pelo PP, pelo aquele estilo meio Maicon dele, que ele foi muito apagado, mas muito, quando eu digo apagado assim, que eu espero mais dele, ele foi ok, ele foi uma partida burocrática, não comprometeu. Por exemplo, o Dodge e o Duqueiroz entraram mal. O Duqueiroz recebe um gol, Natan Fernandes dá uma bola assim, pá, faz meu filho. E o Duqueiroz bate com uma perna na outra e perde o gol gremista. Tá? O Duqueiroz e o Dodge entraram mal. O PP foi apagado. É que a minha expectativa do PP é alta. E ele hoje também foi mal. Olha, percebe? Todos esses problemas do meio campo. O Villaçante já não tem mais o brilho de outrora, de ser aquele cara mega protagonista, box to box e tal. Ele não é que ele fez uma má partida, mas ele não foi o Villaçante de antes, até porque ele estava num nível alto. O Dodge entrou mal, o Duqueiroz entrou mal, o PP foi apagado. Para mim, o problema do Grêmio tá aqui. Nós vamos tratar sobre esse como grande problema gremista. Pontualmente nessa partida, também os pontas foram apagados. E aí que lembra que eu falei do Diego Costa? O Diego Costa canalizou todo o jogo para ele. Seja fazendo pivô, seja dando assistência, seja recebendo a bola para tentar finalizar. Mas, cara,
isso é ótimo que ele faça, mas também tem que ter os pontas. O grande lance seria isso. Seria ter um Cristaldo que chega de surpresa na área como meio atacante. Seria ter os dois pontas fazendo as jogadas. Seria ter o Diego Costa. Mas dessa vez não teve. Tanto o Pavon pela direita como o Gustavo Nunes foram bem apagados. E quando eu falo apagados, assim, eu não lembro de uma jogada dos dois que... Ah, aqui, ó, tá, aqui. Talvez você vai ter melhor memória que eu e tal, não reparei em alguma situação, mas... Não dá, não tem algum lance importante deles. E é importante ter essa variação, sabe? Já que o Grêmio não vai ter um gênio tipo Soares, porque não tem mais como ter, tu pode aumentar o nível do time subindo todos os lados. Melhorando os volantes, melhorando os meias, melhorando o centroavante, né? Melhorando o centroavante não vai conseguir, mas tipo, melhorando os pontas e aí tu vai subindo a qualidade de todo mundo. Então tinha que ter essa variação de jogadas. Fora isso, tá? É ruim ver um Grêmio ganhando do Caxias tendo que botar o Rodrigo ali na vaga de um atacante. O Renato fez isso para dar uma segurada, mas enfim, faz parte. O Grêmio ali estava ganhando 2-1, o Caxias cresceu e tudo mais, os caras bem ou mal estão na casa deles, mas é um time de Série C, né, do Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa pensar que Gauchão é uma preparação para mais adiante, o Grêmio ficou devendo. Eu não gosto de falar de arbitragem. E pra mim, eu não vou falar pontualmente sobre árbitro, sobre acerto ou erro, que pra mim os árbitros erram e acertam pros dois lados e os clubes de futebol usam muito isso pra não focar no que realmente tem que focar, tá? Mas assim, a falta do Jeromel não existiu, o gol foi legal pra mim, então a gente vai. Só que, cara, o árbitro, muito cartão, velho. Pô, eu queria aparecer mais que o jogo, queria xingar todo mundo, queria falar com todo mundo, enrolar, demorar. Eu não tenho problema nenhum com o VAR demorar, tá? Pra mim, todo lance devia ser olhado pelo VAR. Porque alguém vai dizer, mas o VAR tem que ser chamado só em lance escandaloso. Velho, se é pênalti e não marcou, a gente vai dizer que é escandaloso. Se é um gol que tá impedido e tá irregular, tem que olhar. Eu não tenho problema nenhum com o VAR trabalhar. Pra mim, o VAR tem que trabalhar em todo momento. O problema é o árbitro, querer aparecer mais do que a partida e tal. Absolutamente não gostei. Achei que ele foi mal. Achei que ele vai olhar depois o replay do jogo e vai ver assim, cara, muito cartão amarelo, muito xingão em todo mundo, muita conversação, parecia que queria o holofote. Fica esse registro e penso que os árbitros que não são mal intencionados, eu conheço grande parte aqui do Rio Grande do Sul, sei que são trabalhadores, vão errar e acertar como eu e você erramos e acertamos o nosso trabalho, mas fica aqui esse registro. Uma coisa que me deu satisfação, eu confesso, foi a renda do estádio. Nós tivemos aí 5 mil pessoas e o jogo teve renda de 175 mil só, tá? Para ter noção, na estreia do Campeonato Gaúcho, o Caxias teve 375 mil de renda. Cara, o que o presidente do Caxias fez foi, futebolisticamente, um crime pro futebol. Cara, ele botou ingresso a R$200. Ingressos caríssimos para a condição financeira do torcedor atual. Para ver Grêmio e Caxias numa semifinal de Campeonato Gaúcho. É óbvio que ele ia se dar mal. E que bom que ele se deu mal. Me permitam essa licença. Eu fiquei realizado porque ele mereceu se dar mal. Não a torcida do Caxias, não a galera de Caxias, não o torcedor gremista na Serra, mas esse presidente que teve essa atitude insensível, que não conhece o contexto. Se ele botasse a R$50 e lotasse, ele teria mais torcida a seu favor, um espetáculo melhor e muito mais dinheiro, ia ganhar muito mais pensando em fazer um time para a competição que importa, que é para tentar melhorar o Caxias, beleza? Gente, próximo jogo é só dia 26, de uma terça-feira, às 9 horas na Arena, porque agora tem data FIFA e para tudo, beleza? O que tu achou da semifinal do Grêmio? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.